16 por um autocarro que transporta os alunos entre a EB23 Luís de Camões e o pavilhão Casal Vistoso. Eu tenho aqui a indicação que vai usar da palavra em representação das peticionárias a Sra. Rita Gorgulho, que já aí está. Muito bem. E vamos ouvir. Obrigada. Boa tarde. Estamos aqui de novo porque a Assembleia Municipal irá hoje deliberar sobre a petição que pais, mães e encarregados de educação da EB23 Luís de Camões apresentaram em janeiro deste ano para que os nossos filhos, alunos desta escola, possam ter transporte para o pavilhão do Casal Vistoso, onde têm aulas curriculares de educação física. Foi com alguma surpresa que nos apercebemos no decurso deste processo e, à medida que algumas notícias foram saindo na comunicação social, que havia quem achasse que a nossa pretensão era um capricho. Foi também com alguma surpresa que soubemos que a Câmara Municipal de Lisboa tinha sido informada pela direção da nossa escola que, e vou citar, a EB23 Luís de Camões dispõe de cacifes para guardar o material escolar e, assim sendo, os alunos podem levar apenas o equipamento necessário à prática desportiva para o pavilhão do Casal Vistoso. Basta ir ao regulamento interno da escola para perceber que os alunos estão proibidos de aceder aos cacifes fora dos intervalos e que estão, inclusive, proibidos de entrar na escola fora do seu horário letivo. Por isso, alguns até poderiam lá deixar a mochila, mas só a poderiam ir buscar no dia seguinte, o que não é viável para nenhum aluno. É por isso falso que possam deixar os seus pertences nos cacifes. Não nos podemos esquecer também que perto de 40% dos alunos do nosso agrupamento beneficiam da ação social escolar e, para muitos, o pagamento de aluguer que é exigido aos pais pelo uso desses mesmos cacifes é o suficiente para que estes não pudessem ser uma alternativa, mesmo que estivessem disponíveis. Desde que recebemos a informação da Assembleia Municipal de Lisboa, dizendo que a responsabilidade do transporte escolar era não do município, mas do Ministério da Educação, que por 2 vezes pedimos audiências ao Ministro e por 2 vezes a resposta que obtivemos foi o silêncio. Continuamos à espera. Até compreendemos que esta é uma altura complicada para o Ministério, com o final do ano letivo a aproximar-se e com todo o ruído à volta do financiamento dos colégios. Mas os alunos da nossa escola pública do centro de Lisboa continuam à espera e já vai para 9 anos. Esta escola não tem um pavilhão, um anfiteatro ou uma cantina digna desse nome. E a única liberdade de escolha que os nossos alunos têm é decidir se levam chapéu de chuva, além das 2 mochilas que carregam obrigatoriamente, ou se usam capa para se protegerem do mau tempo, levando menos coisas nas mãos durante o quilómetro que têm de percorrer. Não é um capricho que nos move, mas a vontade que seja cumprida a lei e que os nossos filhos deixem de ser ignorados e tratados como cidadãos de segunda. Na primeira intervenção que aqui fizemos, deixámos a pergunta no ar. Se tratassem de adultos em vez de crianças a ser sujeitos à obrigação de caminharem no mínimo 1 quilómetro, pelo menos 2 vezes por semana, com 30% do seu peso às costas, para poderem trabalhar, se obrigasse os funcionários ou os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa a fazê-lo, para poderem cumprir com as suas obrigações, quantos não se revoltariam? E com razão. Os nossos filhos, alunos do EB23 do centro de Lisboa, continuam sem voz e os adultos que os deveriam proteger acham que um transporte para evitar os 5 anos de trabalhos a que são obrigatoriamente forçados é um capricho. Se a Câmara Municipal de Lisboa decidiu que o pavilhão escolar onde praticavam desporto não tinha condições de segurança e que deveria ser demolido, agradecemos a sua demolição, já que a mesma evitou que algum acidente pudesse acontecer. No entanto, no nosso ponto de vista, este assunto está longe de ser resolvido. Ouvimos dizer através da agência Lusa que o Ministério afirmou que os pais concordavam com esta situação, já que no início do ano letivo assinavam um papel a concordarem com a mesma. Além de lamentarmos o Ministério ter respondido à Lusa e não a nós, esclarecemos que assinamos o papel porque é informativo, porque não temos alternativa. Assinamos o papel porque não temos outra escolha. Se a pergunta fosse, prefere que o seu filho vá a pé ou tenha transporte para a educação física, temos a certeza que os pais optariam pelo transporte. Essa é, aliás, uma das razões para muitos encarregados de educação não colocarem esta escola como primeira opção, vindos da primária do mesmo agrupamento. É que a realidade entre as 2 escolas da freguesia do Arieiro, a EB23 Filipa de Lencastre e a EB23 Luís de Camões, é chocante tão diferente que é. E nós, enquanto pais, perguntamos legitimamente: porque é que todos pagamos impostos, mas uns têm 3 pavilhões, auditório e 2 cantinas, e os outros nem transporte para fazer desporto têm e são obrigados a andar à chuva e ao sol com pesos absurdos? Há cidadãos de primeira e de segunda para o Ministério? Há municípios de primeira e de segunda para a Câmara Municipal? Têm sido 8 anos de queixas silenciadas e de pais insatisfeitos que veem os filhos a chegar a casa cheios de dores nas costas e certos que mais tarde irão pagar o preço desta falta de transporte. Não é um capricho que nos move, mas o zelar pela saúde dos nossos filhos e a certeza que o Estado tem meios para colmatar esta falha que não acontece em mais nenhuma escola do centro de Lisboa. O que pedimos à Câmara Municipal hoje é o mesmo que pedimos na nossa primeira audiência e na petição que fizemos.
que a autarquia assuma a sua responsabilidade e, conjuntamente com o Ministério da Educação e Direção da Escola, resolvam este problema, fornecendo o transporte para que acabe neste ano letivo o suplício a que estes alunos têm sido sujeitos. A Câmara Municipal vai continuar a fechar os olhos e a deixar passar mais um ano letivo, ignorando o papel e o poder que têm neste assunto? Em setembro próximo, os alunos de 9 e 10 anos que irão iniciar o seu percurso no segundo ciclo irão fazê-lo com condições dignas ou irão começar um novo ciclo de uma dura caminhada por mais 5 anos? Esperamos que os 8 anos que já passaram sejam suficientes e que 2016-2017 comece de forma diferente. Da nossa parte, a Associação de Pais Encarregados de Educação, estamos absolutamente disponíveis para nos sentarmos convosco e ajudarmos em tudo o que estiver ao nosso alcance para que este transporte se torne uma realidade. É que esta não é uma questão de capricho, é uma questão de defender a saúde dos mais frágeis, dos que não têm voz nem escolha. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Rita Gorgulho. Esta matéria foi apreciada pela 7ª Comissão, que é a Comissão de Cultura, Educação, Juventude e Desporto, e a relatora foi a Sra. Deputada Ana Gaspar, que tem a palavra para apresentar o relatório e suponho que para depois fazer uma intervenção a seguir. Só peço que separe as duas coisas, porque a apresentação do relatório não tem contagem de tempo e a sua intervenção tem. Cara Presidente, Secretários, restantes vereadores, caros deputados, peticionários e restante público. Relativamente à recomendação Ordem a Preço, ela vem, de facto, na sequência da nossa aprovação de uma recomendação inicial do Bloco, em que, por sucessivas negociações, nós chegamos à conclusão que poderia e deverá haver as parcerias necessárias, e cito, entre as escolas, o Ministério da Educação e a Câmara Municipal para garantir o transporte da carrinha. O que está aqui em causa, de facto, é o aspecto que não cabe realmente à Câmara ainda, mas não cabe neste momento, porque esta B23 e as B23 não estão sob a tutela, nesta matéria e nas outras, sob a tutela da Câmara Municipal de Lisboa, mas acreditamos que, se houver uma parceria entre o Ministério da Educação, a Câmara Municipal e a escola, este assunto se poderá resolver e estamos que não será difícil de o fazer. Portanto, o parecer apenas diz, e esta recomendação propõe ao plenário, isto é de facto um reforço, a recomendação já feita, recomendar à Câmara que comunique a presente situação do Ministério da Educação de modo a que esta entidade tome as devidas providências. E nas devidas providências podem ser ou dizer que sim, que tem a carrinha e os meios necessários, ou então encetar com a Câmara Municipal o necessário protocolo para que possa ser a Câmara a fazê-lo. Da parte dos cidadãos por Lisboa, esta é mais uma prova de como os dinheiros públicos têm que ser postos ao serviço do público, não é? A rede pública de escolas, e esta escola é um particular caso, esta escola não tem, de facto, já o seu pavilhão gimnodesportivo, está muito degradado, e o que nós acreditamos, e eu vou ser muito breve, é que se de facto, e as recentes medidas do Ministério da Educação para nós são um sinal de esperança, se de facto os dinheiros públicos forem alocados à rede pública de escolas, este e outros problemas, este é o mais premente neste momento, serão resolvidos porque haverá meios disponíveis para que a escola pública, que serve no fundo o conjunto total da população que ela quer aceder, possa ter ginásios e possa ter os recursos que ela merece. Portanto, a livre escolha que nós todos temos que fazer é se queremos de facto que a nossa democracia sirva um princípio básico, que é a educação universal para todos e todas que queiram usufruir dela e, portanto, trata-se de, mais uma vez, defendermos aquilo que chamamos, enfim, o serviço público de educação, que tem que ser o melhor possível para todos e para todas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos vários senhores deputados inscritos, vamos prosseguir. Tem a palavra o Sr. Deputado Vítor Gonçalves, do PSD. Senhora Presidente, Senhor Vereador, Senhora Vereadora, caros colegas, excelentíssimos peticionários, estavam a dizer há bocado que eu estou de serviço. De facto, é com imenso prazer que eu venho aqui defender estas questões de interesse público. Tenho todo o gosto em fazê-lo e falo-ei todas as vezes que forem necessárias. Porque este sistema da petição, de facto, é uma inovação que nós temos que nos orgulhar dela. E acho bem que as pessoas, todas as pessoas, que se sentirem necessidade de o fazer, que o façam, que serão recebidas de braços abertos por esta Assembleia. Este caso é um caso também
bastante grave em relação àquilo, porque infere duas questões. A escola EB23 Luís de Camões não tem instalações esportivas, o que já é em si um problema grave. Atualmente, uma escola destas não ter instalações esportivas para que os jovens possam praticar ginástica e fazer atividade esportiva, que no fundo que são curriculares, não faz sentido. Portanto, e isto já há muito tempo, se o pavilhão que foi destruído, há muito tempo que devia ser reconstruído, de facto é que essa situação não se verificasse. Depois os jovens, ou a escola, encontrou uma alternativa no pavilhão Casal Vestoso, que fica, conforme aqui foi referido, a cerca de 1 km de distância. E não há dúvida, e nós sabemos, quem tem filhos e netos da escola, sabe o que atualmente eles carregam às costas para ir para as aulas. As mochilas, os fatos de treino, os equipamentos, são mais de 10, 15 quilos que todos os dias eles carregam. E obrigar essas crianças a fazer este percurso, com este equipamento todo às costas, é de facto um sacrifício que não se deve admitir, que não se deve deixar fazer por jovens, e por cima a idade tão frágil, tão novos, na medida... E, de facto, isto é inadmissível. Aquilo que é importante fazer, de facto, é resolver este problema. Disse muito bem a relatora da 7ª Comissão sobre esta perspectiva, Ana Gaspar, que isto basicamente é um problema do Ministério da Educação, na medida em que estas escolas estão sob a responsabilidade do Ministério da Educação e o Ministério da Educação é responsável em relação ao equipamento e em relação, no fundo, também àquilo que é a atividade letiva dessas escolas. Mas a Câmara é a Câmara de todos os municípios. A Câmara é a Câmara de Lisboa, é a Câmara dos lisboetas. E nós temos que fazer um esforço. Como diria há bocado o meu companheiro João Magalhães Pereira, temos que ter um Ministério de Influência. Temos que ser, objetivamente, Ministério de Influência, ou Magistério de Influência, desculpa, Magalhães, Magistério de Influência junto do Ministério da Educação. E se calhar, talvez, recomendaria que valeria a pena ou a Assembleia, ou recomendarmos que a Câmara o faça, ou a Comissão, ou a 7ª Comissão, uma audiência ao Sr. Ministro da Educação, no sentido de lhe expor este problema. Eventualmente poderiam surgir outros também necessários ser expostos, mas para já lhe expor este problema e tentar obter dele uma resposta. Os peticionários não foram ouvidos. Se os peticionários não foram recebidos, talvez a 7ª Comissão pudesse ser ouvida e ser, portanto, talvez entendida de uma forma diferente e, se calhar, o problema podia ser resolvido e este magistério de influência era assim realizado. É isto que eu faço apelo, reconhecendo que a Câmara em si própria, nas suas competências, não tem autoridade para esta matéria, mas, no entanto, pode ter muita influência, porque nós temos bastante poder. É preciso saber exercê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Modesto Navarro, do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queríamos saudar os peticionários. Esta questão é, de facto, uma questão quase grave e, ao mesmo tempo, que revela uma incúria imensa dos vários poderes centrais. São vários. Deixaram chegar a situações, escolas públicas como esta, que têm 550 alunos entre os 9 e os 15 anos. O ginásio da escola foi demolido há 8 anos. 8 anos. E passaram 2 governos por esta situação. E, de facto, as crianças percorrem... Vale a pena lembrar o que é dito na petição. Percorrem cerca de 1 km a pé, 2 vezes por semana, em artérias com muito trânsito, à chuva e ao sol, carregando volumes que chegam a ser superiores a 30% do próprio peso. Com mais de 10% na mochila, já aumentam a probabilidade de terem problemas músculo-esqueléticos. Exigem um autocarro, à semelhança do que acontece nas escolas do primeiro ciclo, cumprindo as recomendações da legislação quanto a estas situações. São coisas extremamente simples e, ao mesmo tempo, tão complicadas.
E, portanto, a 7ª Comissão, obviamente, propõe que se recomenda à Câmara que comunique a situação ao Ministério da Educação. Mas o Ministério da Educação tem conhecimento, com certeza, desta situação. É tutela da escola, é o Ministério da Educação, é da sua responsabilidade. A nós, eleitos em Lisboa, compete-nos analisar estas situações e tomar posição firme, que é isso que esta Assembleia deve tomar, acompanhar este processo para que, de facto, seja resolvido em relação ao transporte, mas seja resolvido, sobretudo, em relação às instalações desportivas, porque a prática cultural faz parte do desenvolvimento da cultura e do desenvolvimento humano. E não se pode negar a crianças e jovens as condições para, de facto, poderem desenvolver-se na sua complexidade e na necessidade para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Robles, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os peticionários. Percebemos da discussão na Comissão e da apresentação dos peticionários que há uma responsabilidade da tutela neste caso. Mas o que temos que perceber e olhar é que, de facto, existe uma carência grave de transporte de cidadãos, crianças de Lisboa, e que existe um sofrimento dessas crianças que não só é atual no momento em que se deslocam, como pode ser posterior com repercussões na sua saúde no futuro. E, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa pode fazer duas coisas. Olhar para esta recomendação e abordar o Ministério da Educação e dizer-lhes: é esta a vossa responsabilidade, façam favor de tratar do assunto, e encerrar o processo, lavar as suas mãos, ou pode, dando este primeiro passo, acionar desde já todos os mecanismos para criar o plano B. E o plano B é o plano que não vira a cara a estas crianças. É o plano que diz: há um problema na cidade, há crianças que não têm equipamento esportivo na sua escola, que é do Ministério da Educação, é a sua responsabilidade, do Ministério da Educação, que tem que se deslocar para fazer essa prática desportiva e, portanto, temos que resolver o problema destes habitantes de Lisboa, destes pequenos habitantes de Lisboa que têm este grande problema. E, portanto, sabendo à partida que não somos nós, Câmara, Município, obrigados a resolver o problema, temos essa obrigação moral de o fazer. E se há um município que não responde a isto, então não responde ao que é mais essencial. E, portanto, apelamos a que a Câmara tome todas as diligências necessárias abordando o Ministério da Educação, mas que avance já com o plano B, que é o plano que resolve o problema da vida das pessoas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vasco Santos, do MPT. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é um problema que o Partido da Terra gostava que nunca fosse discutido, que é o problema de não haver condições para o ensino. Se a prática desportiva é curricular, porquê é que a escola não tem essas condições? Porquê é que essas condições são fornecidas pela Assembleia Municipal, já que o segundo e terceiro ciclo são responsabilidade do Ministério da Educação? Porquê é que tem que ser a Assembleia Municipal a fornecer o transporte? Deveria ser o Ministério da Educação. Aqui estamos perante uma falha total do Ministério da Educação ou dos vários ministérios dos governos que passaram. O problema tem que ser resolvido rapidamente, não é com a atribuição de um autocarro por quem não tem essa responsabilidade, que é a Câmara Municipal de Lisboa, que o fará resolver, era meramente paliativo. Esse autocarro pode ser a Câmara Municipal de Lisboa a fornecer, mas terá que ser pago pelo Ministério da Educação, quem tem efetivamente a responsabilidade do transporte, como a responsabilidade de fornecer a prática desportiva não é a Câmara Municipal de Lisboa. A esses 2 graus de ensino. O que eu peço é que a Assembleia Municipal continue os seus esforços para que, perante o Ministério da Educação e a Câmara Municipal também, em consequência, perante o Ministério da Educação, resolvam rapidamente o problema com a construção de um novo pavilhão para a prática desportiva na escola em causa,
pode ser exatamente no mesmo local que fica em frente à entrada da escola ou noutro local dentro do espaço da escola, mas que rapidamente resolvam o problema e até lá as soluções paliativas têm que ser pagas pelo próprio Ministério da Educação e não pela Assembleia Municipal. Obrigado. Ao Sr. Deputado, muito obrigado, mas a Assembleia Municipal não seria, com certeza, penso que estava a referir-se à Câmara Municipal. Vamos prosseguir. Tem a palavra a senhora deputada Simonita Luz Afonso, do Partido Socialista. É a última deputada inscrita. Se mais alguém se quiser inscrever sobre esta petição 2/2016, agradeço que o sinalize à mesa. Muito boa tarde, Sra. Presidente, mesa, Srs. Vereadores, Sr. Vice-Presidente em exercício, caros colegas, imprensa e peticionários. Eu estou aqui como Presidente da 7ª Comissão e gostaria de deixar claro, principalmente em resposta ao Sr. Deputado Vítor Gonçalves, que a 7ª Comissão não costuma deixar cair este tipo de assuntos, muito menos quando se trata de crianças e de uma situação que se arrasta há 8 anos. Parece inacreditável, mas é verdade. Na verdade, por exemplo, ainda há relativamente pouco tempo, pedimos uma audiência ao Sr. Ministro da Educação, no governo anterior, e conseguimos que o Liceu Camões tenha as tão almejadas obras que esperou durante anos e anos e anos, e agora foram aprovadas as obras. Portanto, nós não costumamos deixar cair os assuntos. Simplesmente, acho que cada coisa tem o seu tempo. Esta é a primeira vez que fomos abordados sobre este assunto, tomamos esta posição, de facto, se a Câmara quiser temporariamente estabelecer um acordo com o Ministério da Educação para resolver o problema das crianças, será muito bem-vindo, mas nós não deixaremos de perorar, se isto não se resolver, pediremos com certeza uma audiência ao Sr. Ministro da Educação para resolver o assunto, mas penso que não será preciso ir tão longe, acredito que o Sr. Ministro da Educação, que chegou há pouco tempo, venha a ter conhecimento deste assunto e vá resolver o assunto e que a Câmara temporariamente, se bem que não lhe compete, porque a Câmara não tem a tutela das escolas EB23, vai com certeza, porque são pequenos cidadãos de Lisboa, pelos quais todos nós temos o maior respeito. Se isto não se resolver, com certeza que a 7ª Comissão pedirá uma audiência ao Sr. Ministro e lhe lembrará as obrigações do Ministério da Educação e, principalmente, eu penso que aqui o ponto principal é não o transporte, porque é uma coisa temporária, deve ser temporário, a coisa mais importante é construir um pavilhão para a escola, mas isso compete ao Ministério da Educação e agora com os novos fundos comunitários, certamente que podem inscrever, tal como inscreveram o Liceu Camões para ter as tais obras que se esperavam há anos e que tinham ficado para trás, certamente um pavilhão gimnodesportivo é uma gota d'água neste oceano dos custos da requalificação das escolas, a que estas crianças têm absolutamente direito. E, portanto, nós temos os assuntos numa primeira fase, tratamos desta forma, numa segunda fase, se não ficar resolvido, como fizemos com o Liceu Camões, pedimos uma audiência, fomos ouvidos e o assunto acabou por ficar resolvido e falo-emos também desta vez. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que a Câmara Municipal quer usar a palavra. O Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os peticionários desta petição, referir que a Câmara Municipal tem, através da Sra. Vereadora Catarina Albergaria e no passado também, insistido com o Ministério da Educação na resolução deste problema. E o Ministério da Educação, infelizmente, criou este problema, porque este problema foi criado pelo anterior Ministério da Educação. Agora, nem a Câmara Municipal desiste de pressionar o Ministério da Educação da construção do pavilhão, nem se demite a sua responsabilidade. E, portanto, se as outras entidades, nomeadamente a Junta de Freguesia e o Ministério da Educação, estiverem disponíveis, não é pela parte da Câmara que não será encontrada uma solução para as crianças. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Penso que terminamos as intervenções e vamos pôr à vossa consideração, então, a recomendação 108, que é a recomendação sobre a petição 2, e vou pôr à vossa consideração. Senhores deputados que votam contra, não há votos contra. Senhores deputados que se abstêm, não há abstenções. A recomendação está aprovada por unanimidade e, portanto, neste momento, o que fica deliberado é que a Assembleia recomenda à Câmara que sejam promovidas as parcerias necessárias entre as escolas, o Ministério da Educação e a Câmara para garantir transporte de carrinho adequado para as deslocações escolares obrigatórias. Como a Sra. Presidente da 7ª Comissão bem disse, isto é apenas uma questão temporária, que tem que ser resolvida rapidamente. A questão de fundo terá que ser uma nova diligência e exige mais esforço. Mas esta já seria um alívio para as crianças. Vamos prosseguir com a petição, a última petição que temos agendada para hoje, a petição Vamos Salvar o Ateneu,
Tenho como primeiro representante dos peticionários a Sra. Teresa Ferreira e a Sra. Liliana Escalhão, que vão apresentar uma projeção, creio eu. Esta petição teve 1097 assinaturas.